Blogs de esquerda como Estadão, como Folha, como UOL, mentem sobre o orçamento secreto. O que é o orçamento secreto? Para vocês entenderem o que é o orçamento secreto, eu vou explicar para vocês quais são os outros orçamentos. Por exemplo, antes de 2015, o orçamento ele era autorizativo. Por exemplo, antes de 2015, o governo autorizava ou não uma emenda parlamentar ou de bancada. Com isso, o governo fazia o toma lá da cá. Por exemplo, o deputado, quando se elegia, ele prometia um hospital lá para a região, prometia uma ponte, um ginásio poliesportivo. Antes de 2015, o orçamento ele era autorizativo, ou seja, o governo podia autorizar ou não aquela verba para aquele deputado. É mais ou menos o toma lá da cá, entenderam? Tipo assim, o governo, vota aqui comigo que eu autorizo uma verba para você lá para o seu estado ou município. Só que, a partir de 2015, foi criada a PEC 86, que tornou o orçamento impositivo. Então, a verba passou a ser distribuída igualmente entre os parlamentares e o governo ele era obrigado a repassar esse dinheiro. Então, acabou o toma lá da cá. E existem dois tipos de emenda. A emenda individual, que é do deputado, que é de 1,2%, e a emenda de bancada, que é estadual ou regional. E também é impositiva, o governo é obrigado a pagar. Só que em 2019, o deputado Domingos Neto, ele apresentou a emenda do relator. O que é a emenda do relator? Ela abocanha do governo federal mais ou menos 30 bilhões de reais. Para quê? Para dividirem entre os deputados da base aliada do governo. Então, o Estadão ele fez uma matéria falando o seguinte, presta atenção. Só que antes, eu vou mostrar aqui uma notícia. A ministra Rosa Weber suspende execução de emendas do orçamento secreto. Ministra, olhem só, quem que pediu isso? Novamente, parece piada. Ministra é relatora de ações de partidos de oposição que pediram interrupção do pagamento dos recursos. Esquema, não é esquema, é emendas. Estaria sendo usado pelo governo para ampliar base de apoio no Congresso. Espera aí que eu vou comentar sobre isso com vocês, sobre o apoio, sobre o governo, sobre tudo isso. Fica aí no vídeo, eu vou explicar direitinho para vocês. Quem foi que pediu? A decisão de Rosa Weber foi concedida nas ações do, novamente, PSOL, Cidadania, PSB, que pedem que o Supremo torne sem efeitos a execução dessas emendas. Então é isso, é como sempre os partidos nanico que perdem, partidos de esquerdas que perdem e vão no STF chorar novamente pedindo pinico para o STF. E o STF vai e concede. Então o STF está governando o Brasil. Agora preste atenção nessa matéria do Estadão, que é como funciona o orçamento secreto revelado pelo Estadão, como se fosse assim uma coisa, né? Tipo, foi o Petrolão, foi o Mensalão, vai vendo. Políticos governistas passaram a divulgar versões falsas sobre o orçamento secreto. Saiba o que é fato e o que não é. Eles são o dono da verdade. Nos últimos dias, políticos aliados ao presidente Bolsonaro passaram a divulgar informações falsas sobre o esquema, não é esquema, é emendas do orçamento secreto, revelado pelo Estadão. Na versão dos políticos, o dinheiro envolvido no esquema, não é no esquema, é emendas, seria de emendas parlamentares regulares, como as que são distribuídas todos os anos. Não é verdade, segundo o Estadão. Olhem só, olha que patético, vejam só. Não é verdade, embora tenha origem na lei orçamentária. Então, quer dizer, não é verdade, mas é uma origem da lei orçamentária. Vocês viram que ridículo? O dinheiro do orçamento secreto foi distribuído de forma desigual entre os congressistas, conforme a vontade política do governo, como ocorre com as emendas parlamentares sobre os acordos para divisão das verbas. O orçamento secreto é emenda parlamentar? Não! Embora o orçamento paralelo
tem origem em um tipo de emenda. Mas espera aí, ele é secreto ou é uma emenda parlamentar? O Estadão, decide aí, meu querido. Resolva aí, o orçamento ele é secreto ou não? Aqui eles falam que não, mas o orçamento tem origem em um tipo de emenda. Isto é, uma modificação no orçamento. Então quem fez a modificação não foi o Bolsonaro. Vocês são mentirosos, vocês inventam fake news, que o Bolsonaro criou o orçamento secreto. Então, não foi o Bolsonaro que criou o orçamento secreto. Aqui mesmo fala, isto é uma modificação no orçamento feita pelo Congresso. Ele não se confunde com emendas parlamentares tradicionais, foram as que eu disse no começo do vídeo, que é a emenda do relator e a emenda da bancada, que são um importante mecanismo de distribuição de recursos e de participação da sociedade no governo. Em 2019, o então relator do orçamento, o deputado Domingos Neto, do Ceará, como eu disse, criou um novo tipo de emenda. Ô Estadão, não foi o Bolsonaro que criou, seus fake news mentirosos, chamado de emenda de relator geral. Esse novo tipo passou a ser identificado com o marcador de resultado primário RP9. Além desta inovação de 2020, não foi o Bolsonaro que fez, foi o Congresso. O Congresso faz todos os anos outros tipos de emendas ao orçamento. As emendas individuais, a que todos os deputados e senadores têm direito, foi o que eu disse, e as emendas de bancada, RP7, e as emendas de comissões. Essas são impositivas. O governo é obrigado a pagar e não pode destinar o dinheiro para outra área. Todas essas emendas o governo tem que pagar. Ao contrário da emenda do relator, o RP9, os demais tipos de emendas são distribuídos de forma igual. Já a emenda de relator, a RP9, que foi criada pelo Domingos Neto em 2019, são distribuídas conforme a conveniência política do governo, que determina quanto cada parlamentar terá direito. A indicação do destino do dinheiro é feita pelos congressistas de modo informal. Às vezes, esta destinação é registrada em ofícios como os obtidos pelo Estadão, mas às vezes os acordos são verbais. Os acordos da emenda são verbais. O dinheiro do orçamento paralelo, tá? Não é emenda paralela para eles, é orçamento paralelo. É fruto de um acordo entre o governo e o Congresso, no começo de 2020. O valor total é de 20,1 bilhões e deste total 3 bilhões foram para o MDR. No dia 18 de dezembro de 2019, Bolsonaro vetou um artigo da LDO de 2020. Este artigo dava a Domingos Neto, o criador da RP9 ou então o orçamento secreto, o direito de direcionar 30 bilhões em emendas de relator geral, o RP9, conforme pedido por diferentes bancadas do Congresso. O artigo 64 ia além e dava ao governo prazo de 90 dias para que os ministérios liberassem o dinheiro, sob risco de processo na justiça. Agora vejam a fake news. No dia 18 de dezembro de 2019, Bolsonaro vetou um dos artigos desse orçamento secreto. Então não foi o Bolsonaro que criou, seus mentirosos, pessoas que vivem da mentira. Diante do descontentamento dos deputados e senadores do Centrão com o veto, Bolsonaro chegou a um acordo com os políticos. O Planalto enviou ao Congresso, no dia 3 de março de 2020, 3 PLN, Projeto de Lei do Congresso Nacional, de número 234, 2020, mantendo parte da verba do orçamento secreto. Uma parte dos 30,1 bilhões voltou a ficar com a alçada do Executivo, mas 20,1 bilhões permaneceram no orçamento secreto. Agora vem a mentira. Foi o seguinte, o deputado Domingos Neto criou a emenda do relator, abocanhando 30 milhões do governo federal do Bolsonaro. Aí, o Bolsonaro, ele ia perder esses 30 bilhões. O que ele fez? Ele foi lá e negociou. Ele falou, não, 30 bilhões vocês vão aprovar de qualquer jeito. Se eu vetar, vocês vão derrubar, não é isso?
Os caras falaram, é isso mesmo, a gente vai querer os 30 bilhões para a gente distribuir aqui. O que o Bolsonaro fez? O Bolsonaro pensou, bom, eu vou perder mesmo os 30 bilhões, então eu vou tentar ficar com um pouco para mim destinar para outras áreas que eu preciso. Isso se chama política, gente, se chama negociação. É legal, não é ilegal, como o PT comprava com mala de dinheiro as emendas parlamentares. Aí o Bolsonaro foi lá e falou assim, não, beleza, eu libero 20 bilhões para vocês, só que eu quero 10 para me investir lá na transposição do São Francisco, fazer lá o caminho das águas. Beleza? Beleza, o Bolsonaro fechou um acordo com o Congresso. Isso se chama governabilidade. O Bolsonaro não deu nada para ninguém. Ele negociou uma emenda que o relator e o Congresso tinham aprovado. Se o Bolsonaro vetasse, eles iriam derrubar e ficar com os 30 bilhões para distribuírem entre eles da forma que eles quisessem. Estão entendendo agora a mentira, as fake news da Globo, do Estadão, do G1, dos petistas? Ô petista, você que está aqui na página, não foi o Bolsonaro que criou o orçamento secreto. Quem criou foi o Domingos Neto, vai lá reclamar com ele. Quem criou foi o Congresso. O Bolsonaro apenas negociou. Agora, o Bolsonaro, desse dinheiro, inclusive, ele deu dinheiro para o PT. O senador Humberto Costa recebeu dinheiro desse orçamento secreto. E aí? Vai lá reclamar com o vampirão na lista do Odebrecht, que ele recebeu dinheiro desse orçamento. Isso aí vocês não falam, petista? Vocês falaram, Globo, UOL, Estadão, que o deputado petista recebeu esse dinheiro? Isso aí vocês não falaram, não. Vocês falam só o que interessa, só para desgastar o governo Bolsonaro. E outra coisa, eles alegam que o governo ele distribui o dinheiro ali para a base governista. Mas é claro que ele vai distribuir para a base governista. Larguem de ser patéticos. O governo vai dar dinheiro para a esquerda, para quem vota contra o governo? Não existe isso. Ele vai dar o dinheiro para as pessoas que o apoiam. Ele vai liberar o dinheiro, ele não vai dar nada. Vai liberar o dinheiro da emenda para as pessoas ou partidos que apoiam o governo. Já que esse dinheiro o governo vai ter que liberar de qualquer jeito, é um orçamento do relator, não foi o Bolsonaro que criou, o Congresso que foi lá e mordeu. Bolsonaro falou, não, beleza, então eu vou fazer o quê? Agora o Bolsonaro negocia, fala, ó, tudo bem, então eu preciso aprovar um projeto aqui, o dinheiro vai ter que liberar mesmo, para o cara construir hospital, ponte, rodovia. Quem começou com isso foi o Congresso, não foi o Bolsonaro. Quem começou com orçamento secreto foi o Congresso. Então o petista, o esquerdista, o Estadão, o UOL, Folha, parem de mentir, de inventar fake news, porque nós não somos idiotas como vocês pensam. Nós sabemos como as coisas funcionam. Então, desses 30 bilhões do orçamento, o Bolsonaro ficou com 10. Então está aí mais uma mentira que nós aqui desmascaramos do Estadão, da Folha, da Globo, do UOL. Todo dia, não, é todo dia, pessoal, é inacreditável. Todo dia nós temos que desmentir essa gente. Eles mentem descaradamente. Na própria matéria deles, eles mostram, eles falam que eles estão mentindo aqui, ó. O orçamento secreto é emenda parlamentar? Não, segundo o Estadão. Embora o orçamento tenha origem em um tipo de emenda. Mas espera aí, é emenda parlamentar ou não é, Estadão? Decida-se aí, meu querido. Então é isso. Esse é o vídeo. Vamos compartilhar, mostrar a mídia comumente, a mídia militante esquerdista vendida, né, que agora é mídia vermelha, como eles tentam envolver o governo. O governo não tem nada a ver. Não tem nada a ver com isso. Esse foi o vídeo. Meu nome é Marcos Mendes. Agora vamos compartilhar e mostrar que não somos robôs, como eles estão dizendo por aí. Eu tenho um canal no YouTube, Marcos Mendes, tem mais 11 páginas no Facebook. Um abraço para vocês e até o próximo vídeo. Ô Estadão, cria vergonha na sua cara.